Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez para compartilharmos de uma live. Juntos podemos estar conversando sobre, mais uma vez, não digo nem estar conversando, que acaba sendo um monólogo, né? Mas eu vou olhando alguma pergunta, na verdade, algum questionamento que vocês queiram fazer. Hoje nós vamos falar de algo também importante para nossas vidas. Estou aqui falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das nossas, quando eu digo limitações, dentro daquilo que aprendemos, que colocamos em nossas vidas, tentamos colocar em prática e vamos tentando construir dessa forma um mundo melhor, uma sociedade melhor, mas ao mesmo tempo, tentando nos melhorar, né? Primeiro melhorar a mim mesmo para que possa assim buscar a melhoria ou tentar transformar não as outras pessoas, mas tentar levar esta mensagem ou trazer, como queiram falar, de uma forma que tenha naturalmente um denominador comum, que é a prática do bem, a prática da serenidade, a prática da caridade, a prática, e quando falamos de caridade, estamos falando de fraternidade, solidariedade, tudo aquilo que venha na extensão desta busca do conhecimento cotidiano, a busca de uma vida melhor. Aqui está perguntando se quer ser uma galáxia. Nós já somos a miniatura do universo, amigo. Nós somos o microcosmo. Deus é o macro e nós somos o micro. E assim vamos aprendendo juntos, né, a ter uma vida dentro desta dimensão de que é o grande cosmo, né, de que é Deus a causa primária, princípio inteligente e causa primária de todas as coisas. Vamos aqui então focar aqui. Hoje nós vamos falar de perdão, ofensas e julgamento. São três coisas que, se pararmos para observar, vamos buscar um pouquinho da experiência de cada palavra dessa, no seu sentido, não no sentido etimológico, mas na sua essência, no seu sentido de poder falarmos um pouquinho do que possa ser ou do que venha a ser em nossas vidas essas três circunstâncias, não vou nem dizer palavras. Primeiro, a circunstância do perdão em nós. Segundo, a circunstância da ofensa. E terceiro, a circunstância do julgamento. São três fatores ou três circunstâncias que mexem com todos nós. Então vou chamar você que já entrou, que já está participando, agradecer. Se quiser compartilhar com as outras pessoas, fique à vontade. Nós vamos falar aqui um pouquinho da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, doutrina do amor, né? E que nós chamamos de Espiritismo cristão. Por quê? Porque é o Espiritismo baseado em Jesus, sobre a codificação depois do nosso irmão, do grande Espírito Allan Kardec, que esteve aqui no nosso plano no século XIX, na França, e que codificou, interpretou para a nossa compreensão maior o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos falar, chamar você agora, tomar uma aguinha, né? Chamar você para podermos juntos compartilharmos da oração. Vamos orar a oração universal, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Gente, agradecer aqui a Lia, a Elza, o Luiz, a Isabel, o Ismael, e a Nath, a Virgínia, o Francisco, todos vocês que estão aí passando, a Lia, a Maria do Carmo, o Léo Case, né? Léo Case, desculpe se eu estiver lendo errado, Euclides. Então, falar com vocês sobre alguns pontos do Evangelho, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no capítulo 10, ele traz logo de início um texto escrito no livro de Mateus e, como eu disse, codificado através do nosso irmão Allan Kardec, que diz o seguinte: o cisco e a trave do olho. Por que vedes um cisco no olho de vosso irmão e não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis aos vossos irmãos: deixai-me extrair um cisco do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, removei primeiro a trave do vosso olho e vereis que como extrair o cisco do olho do vosso irmão. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Vamos então falar um pouquinho primeiro sobre essa questão do julgamento, que nos leva a julgar as pessoas no nosso dia a dia, que nos leva a sermos uma pessoa que às vezes queremos ao nosso redor pessoas perfeitas, quando na verdade somos tão cheios de falhas. Vamos falar um pouco das críticas que fazemos às pessoas e não fazemos em nós autocrítica. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lendo esse capítulo 7, versículo de 3 a 5 de Mateus, nós paramos então para poder analisar o julgamento que temos às pessoas ao nosso redor. Seja na vida cotidiana, no local de trabalho, estudo, no nosso lar, no meio familiar, no meio de amigos, de companheiros, de conhecidos, e julgamos, passamos às vezes a vida toda julgando as pessoas, falando das pessoas, dos seus equívocos, dos seus erros, e falamos muitas vezes com severidade. E essa forma que temos de julgar as pessoas, e às vezes somos até pré-julgadores, já pré-julgamos as pessoas. Isso nos torna cada vez mais, é claro, agimos de maneira mais instintiva, mais humanizada, não humanizada, mas de forma humana e menos espiritual. Nós não gostamos às vezes do comportamento das pessoas para conosco, não gostamos às vezes do comportamento das pessoas para com as pessoas, não gostamos do modelo de vida que as pessoas levam e começamos então a julgar as pessoas. Muito mais do que um julgamento, nós somos um pouco, às vezes, intolerante. Tudo bem, estou falando aqui com a esposa. E somos às vezes intolerantes, somos às vezes, e muitas vezes nesta intolerância, não levamos em consideração as nossas falhas. E assim com os amigos, quando temos amigos, né, gente? Porque às vezes também nos enganamos, achamos que temos amigos. Somos assim com as pessoas quais conhecemos. E aí quando dissemos, fulano não é meu amigo, ele se faz. Aí já julgamos também. E passamos então a ter um comportamento de pré-julgar.
de julgar, de, dentro desse julgamento, até mesmo condenar as pessoas. Porque quando praticamos o julgamento, nós então ou absolvemos ou condenamos as pessoas. Isso nos torna cada vez mais ou cada vez menos importante na busca do progresso espiritual. Somos humanos? Somos. Falhamos? Falhamos. Mas começamos a observar muito mais as falhas das pessoas do que as nossas próprias falhas. Conheço pessoas que têm inimigos dentro da própria família, inimigos terríveis, porque discordam um dos outros ideologicamente, politicamente. Pessoas que não concordam com o modo de vida que o irmão ou que a irmã leva, o primo, o tio, ou pessoas dos laços de consanguinidade. Nos últimos anos nós estamos vendo pessoas que deixaram de falar, familiares que deixaram de manter relações fraternas em virtude de política. Isso não nos leva a crescer em nada. Porque fulano é cheio de preconceito, porque Beltrano fica pregando uma coisa que ele não faz. E começamos então, todos nós, nesta mistura de julgamento, de desarmonia, afastarmos uns dos outros. Meus amigos, minhas amigas, nem mesmo a Covid fez as pessoas se unirem. Pelo contrário, houve mais e mais. Eu pensei, gente, depois que passasse essa onda da Covid, esse vírus, as pessoas devem se interagir muito mais. Talvez a Covid foi a razão qual as pessoas até fizeram por discordarem umas coisas das outras, se desligarem totalmente. São famílias que se afastaram, familiares, são amigos que não são mais amigos, são conhecidos que eram meramente conhecidos, vizinhos, e um hoje não dá nem um bom dia para o outro. Passamos a condenar também líderes políticos, passamos a vida toda questionando líderes políticos, religiosos, líderes de uma maneira geral, no meio, e passamos então a fazer esse julgamento sem nos avaliarmos, sem nos julgarmos a nós mesmos. Cobramos às vezes que as pessoas sejam aquilo que queremos que elas sejam, mas que ninguém sequer tem coragem de cobrar em nada de nós. Gente, muito mais do que julgar as pessoas e fazer comentários que talvez sejam tendenciosos demais e acusarmos as pessoas até mesmo sem ter provas. Seria importante, é importante que poderíamos fazer e que podemos fazer uma prece, uma oração a essas pessoas, para essas pessoas. Agirmos de forma misericordiosas. Mas não. Julgamos e julgamos. Mas na frente nós vamos falar dos outros e esquecemos de nós. E passamos a falar então das pessoas e esquecemos das nossas falhas. Falamos de política, fulano é ladrão, fulano é isso, Beltrano é aquilo, e esquecemos que talvez se estivéssemos no lugar dessas pessoas, faríamos ainda muito pior do que elas fazem. Ai não, nos julgamos perfeitos. Se fosse eu não era assim, se fosse meus amigos, minhas amigas.
precisamos fazer uma reflexão de nós mesmos. Existe uma história que eu ouvi certa feita que diz o seguinte: o cidadão estava andando, um discípulo estava andando com o mestre e passou numa fazenda e essa fazenda toda desarrumada, toda bagunçada, uma pobreza muito grande. E lá viram uma vaca e conversando com o dono daquela fazenda, daquela terra, daquele espaço ali, e ele disse que tinha uma vaca lá, e eles viram a vaca, e que dessa vaca eles sobreviviam, tiravam leite, faziam o queijo, vendiam o queijo. E mais na frente, depois de ficar lá algum tempo, indo embora, encontraram com essa vaca na beira de um precipício. E o mestre então empurrou a vaca para o precipício. O discípulo se decepcionou, falou: mestre, como faz isso? As pessoas vão sofrer, e ele fez julgamento daquele mestre, daquela atitude. As pessoas vão sofrer muito em virtude desta vaca não mais existir. O mestre não falou nada. Passaram-se então muito tempo e eles retornaram de volta no mesmo caminho e tiveram que passar naquela fazenda. E o grande susto levou aquele discípulo ao ver aquela fazenda toda arrumada, com criações, com plantações, e as pessoas tendo uma vida muito melhor do que quando ali eles passaram. Indo embora, ele perguntou ao mestre: olha, mas como a vida deles melhorou, mestre? Como foi que a vida deles mudou completamente? O mestre bateu nas costas dele e disse ao discípulo: o grande problema deles era a vaca, era a vaquinha. Muitas vezes nós fazemos julgamentos precipitados na vida das pessoas. Muitas vezes não aceitamos um aconselhamento, um abrir dos olhos. E cobrava aquele discípulo que o mestre fosse perfeito. E nós cobramos a perfeição das pessoas, quando sabemos que não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, espiritualmente falando. Queremos que as pessoas sejam indulgentes, sejam bondosas conosco, e somos muitas vezes carrascos para com as pessoas. Na nossa maneira de enxergar, na nossa maneira de ver, as pessoas não podem errar. As pessoas não podem cometer falhas. Somos carrascos em nossos julgamentos. Queremos a perfeição das pessoas, mas não aceitamos as pessoas querer a nossa melhoria. Queremos indulgências, como disse antes, para conosco, mas não aceitamos ser indulgentes para com os outros. Esquecemos daquela fala, daquela frase muito dita no meio espírita: fora da caridade não há salvação. E quando dissemos fora da caridade, é esta caridade. É a indulgência para com os outros. É o perdão para com os outros. É o perdão até mesmo para conosco mesmos. Essa caridade, ela não pode ser uma caridade apenas de uma cesta básica. Essa caridade, ela não pode ser apenas de um final de semana ali no centro, fazendo uma cestinha para alguém. É importante demais. Muitas famílias precisam daquilo.
Essa caridade ela não pode ser apenas como uma libertação de si próprio. Ela tem que ser, na sua essência, ela tem que ser mais profunda. Ela tem que ser uma caridade real. Essa caridade ela não pode ser apenas substancial, ela tem que ser uma caridade que você faça e que sinta, que como diz numa frase, você praticando e ser-se dentro dessa caridade. A caridade como forma de amor ao próximo. Não aquela caridade que você não suporta uma criança chorando do seu redor, que você já está logo dando um grito com alguém que está no centro. Ou faça essa criança parar de chorar. A caridade ela não pode ter nenhum sentido de humilhação. A caridade ela tem que ter em sua essência o amor. O amor que é sinônimo de caridade, caridade sinônimo de amor. Jesus disse para as pessoas serem indulgentes, mas ele foi indulgente para com as pessoas. Ele nos chama a atenção para isso, ele chamou a atenção daqueles discípulos para isso, mas ao mesmo tempo ele dizia, sede caridoso, perdoe os vossos inimigos, orai por aqueles que os perseguem. Essa é a essência do cristianismo e da doutrina espírita cristã. O orgulho muitas vezes não nos deixa sermos caridosos. Ou às vezes as pessoas querem praticar a caridade com orgulho. O orgulho ele vem como o princípio de todos os males dos vícios. Ele traz uma fonte geradora dos vícios da maledicência, o orgulho de eu sou perfeito e o outro não é. Ah, fulano está agindo assim, não me deu bom dia hoje, não me deu boa tarde. Fulano não fala comigo mais. A gente precisa ter amor próprio. Mas a gente precisa se ofender muito menos com aqueles que não estão com a capacidade de dar aquilo que não tem. O orgulho ele é um dos que é a essência dos vícios, fonte geradora desses vícios, da maledicência, da maldade, das invejas, das cobiças. Você já percebeu às vezes quando você tem uma grande conquista que você leva para um amigo assim, e o amigo parece que não está feliz com aquela conquista? Dentro disso vem a inveja. Dentro disso vem a cobiça. Ah, fulano comprou um carro, eu quero ter um carro igual. Ah, Beltrano comprou uma coisa assim, eu quero também. Fulano está com uma casa bonita, eu vou fazer igual a dele, gente. Nós devemos sim melhorar as nossas casas. Nós devemos sim comprar o carro que temos vontade. Nós devemos sim melhorar a nossa vida, batalhar para isso no dia a dia. Mas não nos invejarmos daquelas pessoas que têm conquistas. Elas mereceram para os seus bens ou para o seu mal. A inveja é um sentimento extremamente doentio. Quando você tem inveja, você acaba cobiçando as coisas dos outros, tendo inveja das conquistas das pessoas. Quando temos inveja, cobiçamos aquilo que não é nosso. E de tudo isso vem na sua essência, na sua fonte geradora, que é justamente o orgulho. O orgulho é um dos maiores sentimentos equivocados para que não tenhamos o progresso espiritual, que atrapalha a nossa evolução. Porque de trás do orgulho, no meio do orgulho, na frente do orgulho, por cima do orgulho, está a falta
de amor próprio. Está a falta de reconhecimento dos valores do perdão. Está a falta do desprendimento do ego, do egoísmo. A proposta de Jesus e o que ele nos trouxe não foi a maldade. Ah, fulano errou, bandido bom é bandido morto. Isso está fora dos ensinamentos de Jesus. As pessoas, às vezes eu vejo, me decepcionam as pessoas se vangloriando pelo crime, pela morte dos outros. Ah, fulano tinha que morrer mesmo, era bandido. Gente, Jesus disse claramente: eu vou ler aqui: não julgueis para que não sejais julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Será utilizado convosco a mesma medida que houverdes empregado para com os outros. Está em livro de Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2. Palavras de Jesus. Meu amigo, minha amiga, nem brincando devemos fazer este pré-julgamento, este julgamento das pessoas. Se você se diz espírita ou se diz cristão, eu me considero espírita cristão, porque tudo aquilo que acredito está baseado nas palavras de Jesus e no Evangelho, em sua formação kardeciana, no esclarecimento aprimorado para os nossos dias, desde o século XIX para cá, sem conflitar com nenhum outro pensamento. Mas a nossa missão é a missão de não julgar. A nossa missão é a missão de ajudar, de solidarizar. A caridade, no Evangelho diz, creio que no capítulo 5, diz mais ainda. Ela é a fonte principal para a salvação, para o progresso. Veja bem, perdoar, gente, que aí nós estamos falando aqui de três coisas. Falamos aqui do julgamento, do perdão e vamos agora falar das ofensas. Essa ofensa que muitas vezes nós nos deparamos com ela. A ofensa ela vem de várias formas. A ofensa até calada. Muitas vezes a pessoa, para nos ofender, não precisa falar nada, basta olhar. E quando falamos em perdão, é uma coisa que mexe com mexe com a nossa alma, mexe com a nossa capacidade cognitiva da inteligência, mexe com a nossa estrutura, porque perdoar é, antes de tudo, uma obrigação. E quando falamos de cristianismo, e quando estamos falando de Jesus Cristo, e quando estamos falando dos nossos amigos da espiritualidade, todos eles nos trazem a mensagem que devemos perdoar, que devemos não julgar, que devemos praticar a caridade. E tudo isso mexe conosco, mexe com a nossa alma, mexe com a nossa parte cognitiva. Quando mexe com a alma, mexe também com a cognitiva e mexe com toda a nossa estrutura, com o nosso ego. O nosso ego
E quando eu digo com o nosso orgulho, não. Com o orgulho que ainda temos. Não com o nosso, não com o orgulho que ainda temos, de alguma forma. Mas que não é nosso. Ou não deveria, pelo menos, ser. O ódio, meus irmãos, é ao contrário do amor. Não é isso? Não perdoar é muitas vezes odiar. E o ódio é o caminho contrário do progresso evolutivo. Porque o ódio nos aprisiona nesta e na outra vida, tanto na vida física quanto na vida futura. E às vezes nos aprisiona tanto que nos leva a comprometimento da reencarnação em outra vida. E o perdão é a chave de abrir. É como se estivesse num templo e não conhecesse ainda a sua estrutura. É a chave de abrir o véu da razão. Perdoar é libertação. Odiar é prisão. Disse já algumas vezes aqui nas lives que às vezes quando odiamos e tomamos aquilo como mágoa de uma pessoa de alguma forma, entre essa mistura de raiva, de ódio, de mágoa, de tudo aquilo, e ficamos presos a ela. Amanhecemos, pensamos na pessoa. Passamos o dia ligado àquela pessoa, pensando na pessoa. Almoçamos, pensamos na pessoa. No meio do dia até a noite pensamos na pessoa. Vamos dormir, pensamos na pessoa. E isso nos aprisiona. Pensamos às vezes até numa forma de vingar daquela pessoa. E nos deleitamos quando vimos aquela pessoa ser derrotada de alguma forma. Olha, perdoar é a chave do cristianismo. Perdoar é a chave da doutrina espírita. É através desse perdão que vamos atingir progresso espiritual. É através desse perdão que vamos ser mais e mais evoluídos. E sairemos daquele sentimento de sintonia para com aquela pessoa que talvez não tenha tido a compreensão e nem os ensinamentos que nós estamos tendo. Perdoar é se libertar, antes de tudo. Mais na frente nós vamos também falar sobre esse perdão, perdoar de coração. Quando perdoamos de coração, nós não desejamos o mal à pessoa e nem regozijamos com as derrotas que aquela pessoa tem pela frente. Porque saiba nós que o mal, por si, se destrói. Fabrício Gonçalves está dizendo aqui que muitas vezes não é fácil perdoar. E eu sei disso, meu irmão. Para mim também é muito difícil. Como é difícil perdoar. Mas o perdão é a chave do progresso. É a chave da libertação. É a chave de um novo ciclo. Eu sei que é difícil perdoar alguém que está no seu local de trabalho o tempo todo tentando puxar o seu tapete. Alguém que fez mal a uma pessoa da sua família. Ou fez mal a nós mesmos, uma pessoa da nossa família. Ou fez mal a nós mesmos. Mas sem perdão não tem libertação, não tem evolução. Ele é um dos princípios mais preponderantes do Evangelho. Perdoar o inimigo. Chico dizia que prefere muito mais ser ofendido do que ele fosse o ofensor, Chico Xavier.
falava isso. Perdoar o inimigo é se perdoar. Mas existe uma coisa no perdão que nós precisamos ter consciência. Que a partir do momento que você perde a confiança em alguém, é difícil você perdoar e continuar tendo confiança naquela pessoa. Até porque as pessoas às vezes fazem ciladas. Perdoar é deixar para lá, é não desejar mal. E se precisar de você algum dia, até ajudá-la. Este é o sentido do perdão. Perdoar as ofensas que se tornou. Se perdoarmos as ofensas, vamos nos tornar melhor. Melhor do que o ofensor e muito melhor para nós mesmos. Porque no final, sou eu e Deus, é você e Deus. Eu tive semana passada, eu fui muito prejudicado por alguém aí. E esse alguém, assim, bem tranquilo, dizer que a gente teve muitos problemas. E essa semana eu abracei essa pessoa e falei, olha, me perdoa, é alguma ofensa que eu te fiz. E para mim isso foi uma libertação. Para mim isso foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos. Não se perdoar é se autocondenar. O perdão precisa partir primeiro de nós precisamos nos perdoar, porque assim temos condições de perdoar as outras pessoas. Nós espíritas, e esse é um chamamento que faço para nós, uma palavra, porque eu sou muito brincalhão lá no centro onde eu frequento. Brinco muito, abraço as pessoas, falo para as pessoas, faço brincadeiras, muitas brincadeiras, mas brincadeiras que não levam a maldade nem a... é meu jeito de ser. E nós precisamos assim de uma maneira bem séria em se tratando de espiritismo. Ser muito mais severo conosco do que com o próximo. Ser severo para com a gente e indulgente para com o próximo. Este é o sentido real da doutrina de Jesus. Sermos mais severos conosco e indulgente para com aqueles nossos semelhantes. Devemos ser caridosos. A doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. A caridade, como disse antes, ela é um princípio essencial da doutrina. Devemos ter fé com firmeza naquilo que pregamos, naquilo que falamos. Acreditarmos realmente que há um mundo espiritual e que a espiritualidade ela está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. De que adianta ser espírita e não acreditar no mundo espiritual? Sermos espíritas temos que ser amorosos e às vezes nos tornamos rancorosos, seco para com as outras pessoas, indiferente com a dor alheia. Não, o espiritismo é sermos mais amorosos, sermos mais atenciosos. Sermos fraternos e praticarmos essa fraternidade, sermos solidários e praticarmos essa solidariedade em toda oportunidade que tivermos.
E diante de tudo isso vem uma palavra chamada perdão. Olharmos as falhas do nosso semelhante com menos julgamentos e mais com sentimento de indulgência, para que assim possamos receber também esse sentimento de indulgência das pessoas para conosco. Todos nós erramos. Estamos num planeta de expiação e provas e temos conflitos pessoais, temos conflitos emocionais, temos conflitos em todas as nossas áreas da vida humana. Somos seres imperfeitos e não podemos cobrar a perfeição das outras pessoas. Melhoramento sim nosso, e diante do nosso melhoramento, assim aprimorarmos o nosso melhoramento para que as outras pessoas possam melhorar. Não temos que ser melhor do que ninguém, mas sim diferente na prática da caridade, na prática da solidariedade, na fé na vida futura, na fé de Deus como causa primária de todas as coisas, princípio inteligente, na comunicação com os nossos irmãos espirituais. Somos diferentes. No exercício da mediunidade, nossa luta não é contra ninguém. Nossa luta não tem que ser com outro ser humano. Nossa luta, ela precisa ser uma luta, primeiro, diária conosco mesmo, nas nossas mudanças de atitude, em nossa transformação moral, na luta cotidiana de forma diferente. Para que o mundo seja melhor, é preciso que nós também sejamos melhores a cada dia e caminharmos em busca deste progresso, que é o progresso da evolução espiritual. Que Deus esteja em nossos corações. Vou chamar vocês para que a gente possa junto fazer aqui está uma água, sempre eu faço isso, que você possa buscar a sua água na sua cozinha, que você possa mentalizar agora a água, que essa água ela é uma forma de transformação que temos de um remédio fluídico que a espiritualidade nos traz, que a gente consiga trazer a cura dos nossos males, inclusive doenças físicas. É claro que eu, Boaz, não curo ninguém, mas os irmãos de jornada da espiritualidade estão aí trabalhando, nos trazendo um remédio, um alívio necessário a cada um de nós. Convido você agora a fechar os seus olhos assim como eu e fazemos oração de encerramento, desejando inclusive a cada um de vocês uma excelente semana de luta, de conquista, de paz e de libertação. Bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esta live, te agradecemos por esses minutos que aqui passamos, falando um pouquinho do Evangelho, aprendendo, ó Pai, muito mais. Continue, ó Pai, nos dando, é o que pedimos humildemente, a paz necessária, para que a gente possa, através dessa paz, poder buscar a melhoria, o sentir essa melhoria em nossas vidas. Continue nos dando, é o que pedimos, a serenidade, para que a gente possa compreender as coisas da vida. E assim, pedimos aos mentores espirituais, ao nosso irmão da espiritualidade, que traga o remédio necessário para cada um de nós, visitando as caixas d'água, nossos irmãos, nossos amigos, nossas irmãs, amigas, visitando, ó Pai, a crosta desse planeta, irradiando
uma reforma de luz no astral, para que assim, ó Pai, estejamos protegidos pelos nossos irmãos da espiritualidade. Que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam cada vez mais adentrar os nossos corações. E que saibamos pôr em prática no dia a dia. Continue conosco, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Jesus. Gente, uma boa semana a todos. E domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.